Fala galera! Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso testemunho como casal. Algumas pessoas nos pediram pra gente contar um pouquinho da nossa história, então seja bem-vindo a esse vídeo. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Se alguém souber fazer vinhetas, podem contribuir com o nosso canal. Pessoal, eu e a Ana Paula a gente se conhece em uma média de 5 anos. Eu saí de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e vim morar em Guarapari, mais ou menos nesta época de 2014 e tal. Conheci a Ana Paula no grupo de jovens MJC, Movimento Jovem Cristão, um grupo de jovens que eu tenho um carinho muito grande porque foi lá onde eu tive minha primeira experiência com Deus. O início da minha conversão, do meu processo de conversão se deu lá. Lá eu e a Ana Paula a gente se conheceu, a gente se viu a primeira vez, né? Nos respeitamos, nos apresentamos, nos conhecemos como amigos. Depois disso eu comecei a participar do grupo de oração São Pedro, onde a Ana Paula já servia há um tempo, e muito massa que a gente vivenciava vários momentos, retiros, eventos e tudo mais. A gente estava no mesmo ambiente, só que a gente estava separado. Hoje a gente enxerga dessa forma, né? Estávamos ali, mas não estávamos juntos. Chegou um determinado dia que nós fizemos um louvor na praia, um luau na praia, né? E aí foi muito bom, e aí no final desse louvor, quando terminou esse momento, as pessoas foram indo embora e no final ficou somente eu e o Vitor conversando lá na praia. E aí nós partilhamos sobre a nossa vida, assim. Sempre que a gente sentava para conversar, rendia muito, assim, nós sempre fomos muito amigos. E aí nós conversamos, partilhamos sobre a nossa vida, e o Vitor partilhou que queria viver uma experiência na comunidade Shalom, lá em Guarulhos, né? Isso aí. E o legal é que eu fui a última pessoa que ele conversou sobre isso. Então ele conversou comigo e logo na mesma semana ele foi viver essa experiência lá em Guarulhos. Nossa. E a Ana Paula, eu acho muito maneiro que ela me incentivou neste dia. Tipo assim, vai mesmo, viva tudo. Vai atrás da sua vocação e tudo mais, e a gente mal imaginava que estávamos diante um do outro, assim, marido e mulher, né, futuramente. Muito massa. Fui para Guarulhos, vivi esse tempo de experiência, aprendi muito, assim, cresci demais nesse tempo lá, mas discerni que não era minha vocação e retornei para Guarapari. Alguns dias aqui em Guarapari eu encontrei com a Ana Paula, a gente combinou de ir para a praia, fazer uma trilha e tudo mais. Fizemos essa trilha, eu, a Ana Paula e mais uma amiga, tiramos várias fotos, a gente guarda essas fotos ainda de recordação. E aí a gente combinou de se encontrar no final do dia, para que a gente tirasse algumas fotos no pôr do sol. Eu tinha acabado de comprar uma máquina fotográfica, estava achando que eu era fotógrafo, e aí a gente se encontrou nesse final do dia, só que a nossa amiga não pôde ir. Então ficou somente eu e a Ana Paula. Tiramos as nossas fotos, nós temos ainda essas fotos no Instagram, que marcou a nossa história, né? E em nenhum momento, cara, somente eu e a Ana Paula, pôr do sol, tinha tudo ali pra rolar um clima, um casal e tudo mais. Em nenhum momento a gente pensou isso, a gente convivia assim de uma forma muito saudável, de uma forma, querendo ou não, madura, né? Dias depois, aconteceu aqui na nossa cidade um cerco de Jericó. E aí o Vitor foi tocar nesse cerco de Jericó e eu faltei aula na faculdade para poder ir. E aí eu participei somente do cerco de Jericó. Aí no final da missa, nós fomos conversar. Porque o Vitor havia voltado, né, de Guarulhos, então a gente tinha muita coisa para conversar ainda. E aí a gente começou a conversar após a missa, a gente ficou no pátio da igreja eu contando sobre a minha vida, ele contando sobre a vida dele. E aí nisso passou o padre que havia celebrado a missa e aí ele fez, alguma coisa tem. Aí tem. E aí a gente riu, né? Mas a gente sempre levava na esportiva quando as pessoas falavam isso. E aí depois passou mais uma irmãzinha da igreja e falou, vocês ainda vão namorar. E a gente pensava, não, a gente é só amigo, né? E várias outras pessoas falavam isso pra gente, porque como a gente convivia, em vários momentos estávamos juntos, a gente estava sempre conversando e tal, as pessoas falavam e apontavam, olha, você e Paulinha, você tem que namorar. A galera do meu trabalho falava isso demais, falava, Vitor, vocês estão sempre juntos, cara, sempre no mesmo ambiente, vocês têm que namorar, por que vocês não namoram? E aí nesse dia a gente conversou muito e as senhorinhas queriam fechar a igreja e a gente precisou ir embora. Então a gente falou, vamos marcar alguma coisa, vamos lanchar pra gente trocar uma ideia. E a gente tava partindo sobre as nossas vocações até, assim, sem interesse um no outro, sem maldade mesmo. E então a gente marcou de se encontrar na esfirra, pra comer uma esfirra. E a gente sentou ali na pracinha do Bradesco, pra quem é de Guarapari sabe onde é certinho. E aí nisso a gente conversando ali na pracinha, passou o padre Good Alice de carro.
E pra quem não sabe, o padre Good Alice é o padre que assistiu o nosso casamento. Ele passou e quando ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem pro Vitor falando o seguinte: Vitor, por que você e a Paulinha não namoram? Vocês buscam a mesma coisa. E aí, dias depois, o Vitor partilhou isso comigo, a gente riu, a gente falou, nossa, nada a ver, Vitor é só meu amigo, nada a ver isso que as pessoas estão falando, não tem como. E nesse período, cara, eu, Ana Paula e mais uma outra amiga nossa, a gente começou a se interessar pela consagração, né, a Virgem Santíssima. E aí a gente começou a estudar o tratado e a gente começou a se preparar para a consagração juntos. Então nós passamos 33 dias se encontrando quase todos os dias para fazer os exercícios de preparação juntos. Então a gente conviveu muito. E neste período, né, o padre já tinha falado, várias pessoas já haviam falado, a gente começou a se olhar de outra forma, né? A gente começou a se olhar com outros olhos, assim. A enxergar um sentimento que talvez a gente não tinha enxergado antes. A gente começou a descobrir que existia alguma coisa entre nós realmente, né? Exatamente. A gente começou a se olhar de outra forma e a gente começou a brincar. A gente estava junto, aí em uma determinada situação a Ana Paula ficava com ciúmes, de brincadeira. A gente começou Porque as pessoas falavam que a gente ia namorar, então falavam, nossa, você vai falar isso na minha frente? A gente começou a ter essas brincadeiras assim, que, cara, hoje em dia a gente olha pra trás e a gente vê, assim, querendo ou não, um cuidado de Deus, alguns sinais de Deus na nossa vida com essa história. A forma de nos preparando. Só que chegou um momento que isso já estava tão forte, latente no nosso coração, que a gente decidiu conversar sobre isso. Então, a gente expôs um pro outro o que é que a gente estava sentindo. Eu expus pro Vitor aquilo que eu estava sentindo, o Vitor expôs o que ele estava sentindo. E a gente achou uma loucura. A gente achou uma loucura porque o nosso medo maior ali era estragar a nossa amizade também. Então a gente falou, cara, vamos rezar pra ver o que Deus quer com isso, ver se a gente não tá entendendo errado. E aí então a gente decidiu entrar num período de discernimento que nós chamamos de pré-namoro. Não é um período obrigatório de se viver, mas a gente viu a necessidade de passar por esse período antes de iniciar um relacionamento. Então nós vivemos por 3 meses, o nosso período de pré-namoro durou 3 meses, e foram 3 meses se encontrando pra gente rezar, e estar junto e conversar e entender um pouco mais da história do outro, e a gente se encontrava para rezar o terço todos os dias. Todos os dias a gente se encontrava para rezar o terço. A gente sabia que a gente tinha um sentimento diferente um pelo outro, e em nenhum momento a gente se beijou. Em nenhum momento a gente se assumiu assim como namorado, sabe? O famoso ficar, isso não existiu na nossa vida, tá? E foi um período de muito crescimento, porque nesse período a gente conseguiu entender. A Ana Paula entendeu os meus objetivos, eu entendi os objetivos dela, por mais que a gente já se conhecesse. A gente precisou passar por este período. E aí, um determinado dia, eu lembro que em oração, Deus nos deu uma passagem que falava sobre os frutos, né? Que a gente precisa, Deus colocou entre nós esse sentimento, Ele que colocou o sentimento, só que a gente precisa regar. E a gente entendeu isso nos nossos momentos de oração. Nós precisávamos regar, a gente precisava alimentar esse sentimento e fazer crescer, para que lá na frente viesse dar um fruto. Então contava com a nossa força. Diante disso, eu lembro que a gente partilhou esse sentimento, nós concordamos, né, com essa inspiração de Deus para a nossa vida realmente, e nós nos decidimos então começar a namorar. Foi bem assim? Não foi bem assim, né? Porque aí eu lembro que um dia a gente se encontrou, vou contar essa parte, tá? A gente se encontrou numa praia daqui de Guarapari, que era próxima onde eu morava, que chama Praia dos Namorados, bem sugestivo o nome, né? E aí eu lembro que nesse dia eu não conseguia preparar nada, eu falei, cara, como que eu vou pedir a Ana Paula em namoro? Não consegui preparar uma surpresa, não consegui preparar nada. E eu rezava e Deus me falou, cara, vai no simples, é o simples, o amor está no simples. A gente se encontrou nesse dia, sentou na pracinha, rezamos o nosso terço. Depois do nosso terço a gente fechou os olhos, a gente fez uma oração espontânea que a gente costumava fazer, um rezar pelo outro. Rezamos, fizemos essa oração espontânea e antes de terminar a oração, eu olhei pra cara da Ana Paula e falei, namora comigo, poxa. E ela me zoou até hoje porque eu falei dessa forma, namora comigo, poxa. Namora comigo, poxa. E aí ela ficou assim sem graça e tal, porque tipo assim, havia chegado o momento, né, que a gente tanto esperava, né? E ela aceitou, e a gente se beijou, não, Belinho? E a gente se beijou e a gente começou a namorar a partir daquele dia, no dia 26 de agosto de 2016. Então o nosso primeiro beijo foi quando nós iniciamos o nosso namoro. Isso aí. Primeiro a gente começou a namorar, porque ela aceitou.
primeiro e depois a gente se beijou. Isso daí. E a gente deixa como um recado, assim, um conselho para quem tá assistindo esse vídeo até o final, que neste período, cara, de discernimento, é um período que você vai tomar uma decisão para a tua vida. Então Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu inteligência para a gente conseguir entender e tomar decisões. Então não saia por aí, uma pessoa falou uma coisinha bonitinha, vocês se apaixonaram, você vai lá e toma decisão e começa a namorar. Porque o namoro, querendo ou não, é algo sério, é uma preparação para o casamento. Então vivam esse período de discernimento usando a inteligência, entendendo se a outra pessoa tem os mesmos objetivos que você. Se ela busca a mesma coisa que você. Isso. Quer ver uma coisa que não tem como? Se eu falasse, Ana Paula, eu não quero ter filhos, ela quer ter filho, não tem nem por que a gente iniciar um namoro. Tá vendo? Os objetivos são contrários. E isso, a inteligência que Deus nos deu, nos possibilita tomar boas decisões e colher bons frutos. Sim. Entendeu? Então usa a tua inteligência. Rezem, obviamente, confiem em tudo a Deus, mas usem da inteligência. Não se metam em furada. Deus te dá essa capacidade de discernimento. Verdade. Show? Deus abençoe. Esteja sempre aberto a fazer a vontade de Deus. Esse é o foco, esse é o segredo de todas as coisas. Amém. Amém? Vamos ser blogueirinho? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos sigam no Instagram e compartilhe com os amigos. Isso aí.